amigos da TV Com, estamos de volta para mais uma edição do programa CDL TV, programa da CDL Santos Praia, Câmara de Dirigentes Lojistas Santos Praia. É um prazer estarmos de volta, debatendo temas de interesse, e hoje o nosso tema, podemos dizer assim, é a patologia, a importância do diagnóstico precoce, entre outros temas que nós vamos debater com o nosso convidado de hoje, médico patologista Ricardo Camilo de Almeida, que está conosco aqui nos estúdios da TV Com, e ao meu lado também o comentarista Nicolau Obeide, presidente da CDL Santos Praia. Doutor Ricardo, um prazer tê-lo aqui conosco. Muito obrigado, Zé. Muito obrigado, Nicolau, pelo convite. É um prazer estar aqui. Eu que agradeço. Então, Nicolau, a gente sempre fala da saúde, fazer uma prestação de serviço para o nosso telespectador, né? Porque saúde é tudo, não é verdade? Ah, sim, é muito importante. Principalmente o assunto que nós vamos tocar aqui é sobre diagnóstico precoce. Eu acho que vocês estão nos assistindo, não percam atenção, não mude de canal e ouça, porque eu tenho muitas curiosidades aqui que eu vou perguntar aqui para o doutor. Agora o doutor Ricardo é formado pela USP, né, em patologia, né? Isso. Fala um pouquinho da sua formação profissional. Eu fiz a graduação aqui em Santos, aí fiz a residência, a minha especialização e meu doutorado, tudo pela Universidade de São Paulo. Fiz a parte no HC e fiquei fora fazendo uma parte de análises citológicas e de testes moleculares. Agora, doutor, para esclarecer mesmo, sabe que o programa de TV é algo traduzido, não é que uma TV que é voltada só a assuntos médicos. Mas eu acho que seria muito didático explicar o que é a patologia, quais demandas que ela atende. Isso é uma dúvida muito comum. As pessoas acabam confundindo a anatomopatologia ou patologia cirúrgica, que é a minha especialidade, com a patologia clínica, que é a análise de sangue, fezes, urina. Então, os grandes laboratórios aqui em Santos são laboratórios clínicos, que faz os exames contidos no sangue. Então, você quer ver sua glicemia, você quer ver como estão os seus níveis hormonais. Isso é outra especialidade. É a patologia clínica, que as pessoas até conhecem mais do que a anatomopatologia, que é a sua especialidade. Isso é mais corriqueiro. A anatomopatologia vem se desenvolvendo no Brasil. Hoje já é algo muito consolidado e se presta à análise de órgãos, células e essas análises relacionadas a tecidos e a própria célula. Então, testes moleculares relacionados a doenças que acometem, como principalmente o câncer, engloba a anatomia patológica. E aí que está o X da questão. Creio que o diagnóstico precoce, doutor Ricardo e Nicolau, ele sempre é bem-vindo, né? Sempre bem-vindo. Se tratar, é melhor prevenir do que remediar, é um ditado popular que vale muito, né? De muita sabedoria. Mas no caso da anatomopatologia, essa questão ainda é mais sensível? Muito. Uma dor gástrica, então a pessoa faz endoscopia, vai procurar o endoscopista, ele tira uma biópsia, e muitas vezes a paciente não sabe para onde vai ser feito. Esse material vai ser feito o quê? Vai ser enviado para análise. Parece que é algo mágico, né? Não, na verdade é o médico patologista, não há um equipamento que faz essa análise. É o médico que tem que sentar ao microscópio, analisar esse tecido e formar o diagnóstico. Então, tanto para doenças intestinais, doenças gástricas, doenças de pele. Então você tem uma lesão, começa a desenvolver, faz uma biópsia para saber. Doenças de fígado? Doenças de fígado, sim. Eu, por exemplo, eu tenho esteatose. Então, esteatose pode ser uma lesão precursora, existe uma progressão que chama esteatohepatite, que já é grave, ou mesmo ela pode ser um marcador, como pacientes que têm uma hepatite por vírus, hepatite viral, principalmente hepatite C. E, aliás, a ocorrência de nódulos do fígado de diversos tipos é muito comum, né? E você tem que separar, vamos dizer assim, até, desculpa a linguagem traduzida, separar mesmo o joio do trigo, né? É isso mesmo. Você tem que ver detalhe por detalhe, qual o potencial de malignização daquele tumor, que o fígado é algo muito vital, né? Ele é essencial, ele é essencial. Ele é a usina do corpo. Tudo é metabolizado no fígado, basicamente. O rim tem alguma área de metabolização, mas o grosso mesmo é no fígado. Então, o diagnóstico precoce... Desculpe me interromper, doutor, é que eu falei esteatose e nós falamos... As pessoas talvez não saibam. Talvez as pessoas não entendam. Esteatose, na realidade, é conhecido vulgarmente como gordura no fígado. Isso, fez bem. A gordura no fígado, então, ela pode ser tanto um agente importante de se esclarecer o porquê que ela está tendo esse acúmulo, como ela pode ser um marcador de algo que está por trás, né? Um agente causal, um agente viral, ou mesmo
como o Zé mencionou, pode formar nódulo e aquele nódulo precisa ser muito bem esclarecido do que é. No caso do fígado, então, tem existem nódulos evidentemente benignos, né? Mas Sim. tem alguns que são benignos que podem malignizar Pode. e tem também aquele nódulo maligno e tal. Então, a anatomopatologia atua preventivamente nesse sentido. Qual é o procedimento da pessoa? Ela descobre o nódulo, o que é recomendável? Então, o clínico, quem está assistindo, quem acaba pedindo a amostragem... Não é o patologista, né? Não, o patologista faz a análise, né? O patologista, ele é aquele ator coadjuvante que faz com que o filme seja bom. Então, se você tem um patologista que erra, dali para frente o tratamento sai errado. Então, nos Estados Unidos é muito comum a população escolher o seu médico patologista, assim como escolhe o seu clínico, o seu cirurgião. É muito comum no Brasil o paciente confiar na indicação do médico. E às vezes esse médico, ele pode não saber se a expertise dele é maior em uma área ou na outra. É impossível você saber tudo de medicina. E a anatomopatologia acaba analisando tudo. Então vem desde pele, uma doença cerebral, uma doença de mama, um ovário, um testículo. No laboratório há um grupo, tanto de médicos que trabalham comigo, como de médicos que me dão consultoria, foram meus professores na USP. É recorrente, os médicos trocarem informações, o que você acha? Ele expõe a causa, o patologista, Isso. E aí o médico, na sua especialidade, é que vai cuidar segue a conduta, dentro daquilo que foi diagnosticado. Há uma suspeita, é firmado um diagnóstico, então, aonde está o papel do patologista? Uma vez feita a suspeita, feito um procedimento para tentar esclarecer essa suspeita, o patologista determina o que é e encaminha para o médico que vai determinar a conduta terapêutica. Então, aí no caso, o oncologista, até clínico geral pode fazer a medicação? Pode. Aí todas as especialidades clínicas e cirúrgicas, por exemplo, se faz uma punção aspirativa na tireoide e vem um diagnóstico de malignidade, o cirurgião de cabeça e pescoço obrigatoriamente faz a cirurgia. Então, é nesse sentido que é feito. Agora, a punção aspirativa por agulha fina, como é que é esse procedimento? Ele já é descrito até pelo nome do procedimento. Isso, né? Isso mesmo. E no caso, até queria que o senhor falasse também da clínica, Laboratório Diagnos, né? Que atua nessa área de patologia com as características que o senhor expôs aqui. O Santos tem alguns profissionais que fazem a punção aspirativa por agulha fina. No laboratório, há uma peculiaridade onde o médico radiologista junto com o médico patologista. Não é um único lugar, mas lá nós seguimos esse protocolo. Um protocolo que é peculiar é que ali a gente já avalia se tem amostra suficiente para todas as análises. E como é que é feita essa amostragem? Como o Zé mencionou, o próprio nome descreve. É feito uma punção como tirar sangue, só que com uma agulha bem fininha. O médico radiologista localiza o nódulo, que muitas vezes não é palpável, não é sentido, é detectado apenas por exame de imagem. E em tempo real, com o ultrassom posicionado, é visual a introdução da agulha até o nódulo, aonde é aspirado, daí o nome aspirativo, células daquele nódulo, e ali é preservado, feito todo um preparo desse material e posterior análise. Tudo isso feito no próprio laboratório. E esse exame, ele em inglês chama SAFE, né? Que ele é de baixo custo, fácil... SAFE, seguro, né? Seguro. Porque ele é de baixo custo, tem pouco risco para o paciente, porque não é uma intervenção grande, não precisa nem sequer de anestesia, porque a picada por agulha é muito fina, e ele é econômico, porque é um exame barato, então a relação custo-benefício desse exame é muito boa, porque o paciente não precisa internar, ele não precisa ficar em repouso, ele não precisa não tem risco de injeção de fármacos ou coisas assim. E quanto tempo demora mais ou menos uma punção, o tempo médio? Dá para estimar? Se o paciente não estiver nervoso, que todo mundo tem medo, né? Falar em uma agulha, o pessoal às vezes até toma uma injeção.
Olha, eu tenho medo de injeção. Eu também não sou muito. Não sou muito chegado, não, né? Não sou aquele que gosta de tomar injeção na testa. Né? Imagine só, e aí alguém fala para você que vai colocar no seu pescoço, na íngua, que o pessoal chama, que pode ser, na verdade, é linfonodomegalia, o termo médico, né? O aumento dos gânglios, pode ser na axila, pode ser no pescoço, então vai colocar uma agulha na mama, a pessoa fica aflita. Fica com medo. Fica com medo. Mas vamos dizer que a pessoa chegou calma, conseguiu se controlar. No máximo em 3 minutos o procedimento. 3 minutos? É. Então, é muito meia hora rápido. de medo por isso, e 3 minutos de processo. Por isso de safe, né? De seguro. Ele é muito simples, assim, tecnicamente. Agora, eu converso muito com o Dr. Ricardo sobre isso, é um tema que me interessa muito, claro, é de interesse geral, né, Nicolau? Mas me parece que esse exame, que é barato, ele não é tão difundido na rede pública. É verdade. É verdade? É verdade. É verdade. Infelizmente, não sei bem ao certo o porquê, na nossa região é muito carente. Eu trabalhei por alguns anos no Heliópolis e lá a procura era enorme, enorme, porque são poucos centros que oferecem esse tipo de recurso. Eu acredito que seja porque a falta de mão de obra qualificada para fazer, porque quando mal feito, esse resultado fica arriscado, não fica mais safe, fica inconclusivo. Fica inconclusivo? Fica, porque se vem muito sangue, então a pessoa fez a punção e aspirou sangue no lugar do tecido. Então, a técnica tem que ser muito treinada, muito aprimorada, que foi uma parte do meu treinamento que eu até fiz fora, para que consiga a amostragem adequada. E no laboratório a gente faz essa avaliação no momento. Essa avaliação ela vai determinar que tipo de doença a pessoa pode ter? Isso. Basicamente, ela busca responder se aquilo é câncer ou não. Porque quando é câncer, a conduta invariavelmente é cirúrgica. Ninguém fica esperando o câncer crescer sem tratar. Então, esse procedimento, eu acredito que na rede pública é a falta de treinamento. Na época em que eu estava no Heliópolis, lá tem o serviço de residência, eu treinei, formei algumas pessoas nesse procedimento e hoje, por exemplo, uma das profissionais que atuam como assistente no HC foi formada no Heliópolis, né? Então, para mim é um orgulho ter difundido, ter colaborado. Mas a falta de qualificação que o doutor citou não é só dentro dessa área, né? Inclusive, nós estávamos falando aqui anteriormente que falta de qualificação que nós temos generalizada no país em vários setores, inclusive no nosso, que é o comércio. Infelizmente, as pessoas deveriam se qualificar de uma maneira melhor para que aquilo que faz. O SUS gasta um caminhão de dinheiro, né, sendo que poderia, com esses tipos de exames preventivos, com certeza gastaria muito menos. Muito menos. Porque toda a prevenção, toda a profilaxia que é executada... É verdade. Né, a pessoa acaba prevendo doenças, ou prevenindo doenças, ou tratando antecipadamente doenças, que esses doentes não chegariam nem a ser terminais. Um diagnóstico de câncer... curariam anteriormente. Um diagnóstico de câncer nas primeiras etapas, a possibilidade de cura é muito alta. Mas, infelizmente, a saúde... às vezes até a pessoa tem o nódulo e deixa para lá. Ixi, isso é muito comum. A pessoa fala, eu já tenho isso daqui, mas não estava incomodando. Não pode esperar. Quando chega no nível de... Existem muitas doenças silenciosas, né, doutor? Muitas. Uma delas é de fígado, né? Sim, a hepatite C, por exemplo, muitas vezes a pessoa passa anos sem saber. Quando ela se manifesta, já é muito tarde. Já é uma forma... É quando a capacidade do fígado de suportar a lesão já se esgotou. Aí começa a sentir mesmo até. Às vezes um mal-estar momentâneo, não, isso aí foi alguma coisa que eu comi, isso foi alguma coisa que me fez mal, né? É importante. E aí a pessoa vai deixando para lá e não faz esse tipo de diagnóstico. Realmente, fazer exames antes eu acho que é fundamental. Prevenção. Bom, vamos parar um pouquinho, né? O primeiro bloco de hoje do programa CDL TV está se encerrando. A gente volta já já com o nosso convidado, o médico patologista Ricardo Camilo de Almeida. A gente volta rapidinho. Os anos 50 foram uma época de enorme efervescência. A fundação do primeiro CDL no Rio de Janeiro foi o embrião
que acabou vingando e deu início ao grandioso movimento lojista. Em meados da década de 60, num destes almoços dos lojistas no Rio de Janeiro, surgiu a Confederação Nacional de Dirigentes Lojistas, que teve como seu primeiro nome Clube de Diretores Lojistas do Brasil. Na mesma época, os clubes municipais começaram a proliferar-se nas principais capitais. O sistema CNDL é constituído pela Confederação Nacional de Dirigentes Lojistas, as FCDLs nos estados e na esfera municipal pelas CDLs. Em 1996, os clubes de diretores lojistas passaram a ser denominados Câmaras de Dirigentes Lojistas. Podemos destacar algumas bandeiras de luta da CNDL: a reforma tributária, a reforma trabalhista, o não à redução da jornada de trabalho, a regulamentação dos shoppings, a Lei Geral da Micro e Pequena Empresa e a idealização da Frente Parlamentar Mista do Comércio Varejista. Não podemos citar as lutas da categoria sem passar pelas mais recentes conquistas. A unificação da operação em um único terminal de todas as bandeiras de venda a crédito e débito e as alterações realizadas na nova Lei do Inquilinato. Já o SPC Brasil disponibiliza diversos serviços para os lojistas. As famílias de produtos SPC Brasil oferecem soluções para auxiliar o associado na concessão de crédito com segurança, transformando o serviço de proteção ao crédito em um provedor de soluções para o comércio. Um futuro onde a tecnologia da informação, a competitividade e o desenvolvimento sustentável serão cada vez mais partes da CNDL, das FCDLs e CDLs. Muito bem, de volta com o programa CDL TV, agradecendo a sua audiência. Hoje mais uma edição gravada do nosso programa, excepcionalmente gravada. Nós continuamos por aqui com o médico Ricardo Camilo de Almeida, médico patologista, e também com o nosso comentarista Nicolau Obeide. Bom, falando de vários temas no primeiro bloco, mas eu queria tocar na questão, o doutor falou no caso da punção, que causa algum temor, não é? E essas doenças, né, que no caso é o câncer, principalmente, ele gera até um tabu linguístico, as pessoas não gostam nem de falar. Então, esse medo é muito prejudicial ao paciente, né, doutor? Como é que o médico faz para trabalhar isso? Olha, isso daí, a forma de abordar é muito, muito delicada. Isso é um dos motivos no laboratório, até com o respaldo da própria Sociedade Brasileira de Patologia, eu não disponibilizar online o laudo para o paciente. Porque, veja, você abrir um diagnóstico e você que tem uma esperança, ou às vezes inesperadamente, receber um diagnóstico de câncer. E hoje, o diagnóstico vocês não mandam, não, o diagnóstico tem uma senha. O diagnóstico é do paciente, mas Sim. ele vai lá e pega o laudo impresso. Tá. Nós enviamos para o médico, exatamente para ter esse trabalho de como abordar, porque hoje tem, a internet está aí, o pessoal pega o nome, coloca, e no Google você encontra desde perfis alarmantes, olha, você vai morrer amanhã, até, olha, isso daí não é nada. Então, nem tanto ao céu, nem tanto ao mar, né? Tem que ter o bom senso, cada paciente reage de uma forma. Não é o doutor Google que vai determinar. Né? É o especialista que tem o acompanhamento, existem casos até daquele paciente. Existem, isso que eu ia comentar. Já teve paciente, isso foi até o motivo da determinação da sociedade, da sugestão de que os laudos anatomopatológicos não fossem disponibilizados por senha. Mas, veja, isso foi uma sugestão. Então, tem em cada cabeça uma sentença, eu acho que é um zelo, eu evito de disponibilizar sem assim, online para o paciente, porque pelo risco dele ter uma notícia desagradável, e infelizmente a minha rotina no laboratório é muito grande. Até pela teor de gravidade dessas doenças. Exatamente, uma notícia muito difícil. É muito difícil mesmo, né, Nicolau? Realmente você tocou muito bem, causa até suicídio. Não, eu sei de casos de suicídio, às vezes até de pessoas não tão esclarecidas, né? Sim. Porque nós tínhamos aí a evolução da medicina nos últimos
50 anos foi Brutal. enorme, né? E muitos casos que eram sentença de morte, Hoje não são. hoje já não são. As pessoas conseguem sobreviver por um bom período e às vezes até morrem por outro motivo que não foi aquele daquela doença que ela teve. Então, às vezes você pega uma pessoa que tem um desconhecimento e que sabia que aquela doença, ouviu até um parente morrer por aquela doença por um período lá atrás, recebe um diagnóstico desse e a pessoa tenta acabar com a própria vida por um ato de desespero, né? Então, no caso das pintas na pele, né? A pessoa dermatologista, na verdade, lá no diagnóstico não é feita a retirada, a colheita do material, né? Isso, essas lesões, elas são encaminhadas. O dermatologista ou cirurgião plástico resseca essa lesão. Muitas vezes eles têm duas formas de ressecar, né? Basicamente, eles podem fazer uma biópsia, que o pessoal chama comumente que é uma amostra do todo, onde o objetivo da análise anatomopatológica é determinar o que é. Ou mesmo, se a lesão é passível de ser retirada, o cirurgião plástico ou dermatologista consegue no consultório ou no hospital retirar como um todo, já vai até para analisar se realmente retirou tudo ou não. Popularmente o pessoal chama de raiz, né? Tá. Então voltou. Não pode voltar. Se tirou tudo, é feita uma análise da condição que a gente chama de margem, que é a periferia, se aquilo lá tem ou não tem lesão. Isso é fundamental, fundamental. E aí, no caso, essa pinta ela vai ser devidamente analisada para ver se ela... O grande risco é o melanoma, né? O grande risco é o melanoma, tanto porque que é a exposição solar. O câncer de pele, por exposição ao sol, ele pode aparecer muitos anos depois, né? Sim, É mais um mal silencioso, né? E se você for ver na literatura médica, todo mundo fala assim, esse é o câncer à exceção da pele, porque pele é o mais frequente. Disparado em qualquer lugar do mundo, câncer de pele... Da mesma forma que ele existem mais números de câncer de pele, mas também a sua cura também é mais fácil. Sim, proporcionalmente ele não é dos mais graves, não é né? um dos mais... Isso, tem dois que são graves na pele, é o melanoma e o de Meckel, que é um tumor muito mais raro, muito mais raro. E no Brasil, em Santos, a exposição solar acaba tendo risco maior para o melanoma, né? O melanoma é algo que deve estar na mente de todos, é um dos principais motivos para a necessidade do uso de filtro solar. Mesmo, as pessoas às vezes convencionam usar na praia, né? O filtro solar. Não, o ideal é usar... É usar sempre. Somente cidades ou país como o nosso, né? É verdade. País de incidência de sol, né? Bom, no caso é mais a questão do dermatologista, mas por experiência, quando é que a pessoa pode... Ela tem uma pinta, quando é que essa pinta se torna preocupante? Isso daí é E importante. tem que procurar ajuda médica, porque, claro, todos nós temos pintas na pele, né? Isso. Todos nós temos. A mudança da pinta que é o principal alerta. Então, qualquer mudança. Ela era clara, fica escura, escura, clara, aumenta, começa a doer. Tudo isso, o corpo fala com a gente. E as pessoas precisam estar alertas à condição do corpo. Muitas vezes você ignora esses sinais. Isso daqui eu não percebi. Não é nada, né? Não é nada, deixa pra lá. Óbvio que ninguém vai ficar olhando o corpo inteiro, olhar para as costas, não dá, pedir para a esposa. Mas não deixar pra lá. E qualquer mudança, qualquer mínimo sinal, procurar o dermatologista. Ele vai fazer uma dermatoscopia. E aí, muitas vezes, a necessidade da biópsia. Outras vezes, continuar essa observação. É importante também. E até que ponto a tecnologia avançou no combate ao câncer, né? Essa evolução é muito rápida. O Nicolau falou dos 50 anos. Eu diria que de 30 para cá houve um boom absurdo. Tanto que hoje é realidade de teste molecular. A informatização também ajuda também, muito. Muito. A parte da tecnologia informática. Muito. Hoje existem equipamentos que conseguem sequenciar tanto o DNA como um todo, como um pedaço do DNA. O teste eu vi molecular? esses dias... Explica pra gente mais um pouquinho, que aliás até o Nicolau está falando fora com o doutor, né? Que a atriz Angelina Jolie fez um procedimento preventivo nesse sentido, que tem a ver com teste molecular. O doutor esclarecer se foi preventivo ou se foi realmente excessivo, né? Muito bem. Essa colocação é, como falam, mais atual, né? Essa dúvida em relação a essa preocupação... Ela estava prevenindo o câncer de mama, não é isso? Na verdade, o que ela tem? Ela possui no DNA dela um erro. E esse erro foi herdado. Então, o câncer, ele
pode ser a pessoa pode desenvolver uma anomalia ou pode herdar fatores que favoreçam essa anomalia. Um exemplo muito claro é assim, existem pessoas que têm uma facilidade para o câncer de pulmão. Então, se fumar, desenvolverá potencializar. câncer. Sim. Então, tem câncer... Isso não significa que qualquer pessoa que fume que não tenha propensão não vá ter. Né? Isso, mas eu ia chegar lá. O que acontece? Existe uma pesquisa clássica já, que é assim, a pessoa se tiver um erro do DNA e ficar exposta a um fator causal, então, é o fator iniciador e o fator promotor, no termo médico. Então, o fator iniciador seria o erro. Promotor é a exposição ao fumo. Se isso for contínuo, se for ao longo... Aumenta a probabilidade. Aumenta. Aí a pessoa desenvolverá, porque já teve o gatilho. Se a pessoa tem o fator de risco, mas nunca teve exposição, ela não vai desenvolver. Assim como a pessoa que nunca teve o fator de risco, nunca teve o iniciador, que é o erro do DNA, se fumar ao longo da vida, ela também não desenvolverá o câncer. O problema é o seguinte, que não é só um fator que gera o câncer. Então a pessoa ao longo da vida pode desenvolver um erro. Então, expôs a radiação, desenvolveu alguma coisa, e aí ela adquire um erro do DNA. E aí também desenvolve o câncer. Então, basicamente, existem os herdados e os que a pessoa desenvolve. Os herdados, que é o caso da Angelina Jolie, são geralmente mais cedo, ocorrem em idades menores. E por isso que ela, antes de desenvolver o câncer, mesmo ainda sendo para faixa etária de câncer, que costuma ser a partir dos 50 anos, o grande boom, 50, 60, 70, 80, vai progredindo isso, ela optou por retirar as mamas e agora, inclusive, os ovários. Porque o que ela tem é uma mutação de um gene chamado BRCA e isso, invariavelmente, ela iria desenvolver câncer. Agora, doutor, um câncer agressivo, desculpe. Um câncer agressivo. Agressivo. Né? Então. Esses cânceres que têm como substrato, como base... Não seria nem passível de tratamento. Seria... Não, se fosse no começo sim, mas esses cânceres eles desenvolvem muito rápido. O pessoal fala, ixi, quando diagnosticou já morreu, porque eram cânceres então, agressivos. Não foi preciosismo por parte dela, na realidade foi bem preventivo. Tanto que os convênios médicos são hoje obrigados a oferecer esse teste, mas, é óbvio, não é para todo mundo. A pessoa vai num geneticista. Qual o encaminhamento? Isso. Geneticista. O mastologista encaminha para um geneticista ou o próprio mastologista cumprir as etapas de necessidade. Então, a pessoa já teve hereditariedade, então uma mãe com câncer, uma tia com câncer, então precisa ter 2 familiares, tem toda uma sequência para se fazer, que é um teste caro. É um teste relativamente... Seria o câncer específico ou um câncer em qualquer Não, órgão? Câncer relacionado a essa mutação de BRCA, que é um câncer agressivo. Esse teste é bem caro. Então, o doutor falou sobre raiz, né, que é um termo popular, não se aplica à medicina, né? Então, no caso da retirada, o que é essa raiz? O que faz as pessoas terem essa figura de pensamento? Eu acredito que tudo começa pelo próprio nome do câncer, né? Não sei se todos sabem. Então, câncer, por que câncer? Por que câncer? Os antigos, os gregos, a pessoa morria e eles tinham a curiosidade, diferente da Idade Média, que o corpo era inviolável, naquela época se abria para saber o que estava acontecendo. Então viu uma massa e depois saindo dessa massa como se fosse patinhas. E eles fizeram a analogia disso com a constelação de Câncer, do caranguejo. Por isso, do símbolo do caranguejo, do horóscopo, da Câncer, e é mesmo o nome do zodíaco. Câncer também se aplicado a essa doença. E a raiz vem dessas patinhas do caranguejo, né? Então, a pessoa, quando vai se retirar qualquer lesão, é necessário avaliar como é que está. E existem exames que se prestam para, durante o ato cirúrgico, avaliar exatamente isso para que o cirurgião não retire nem além nem a quem, nem tire muito, nem tecidução e nem deixe sobrar tumor. Por isso que existem certas situações que não conseguem remover todos. Exatamente, exatamente. Principalmente cérebro, né? Sim, não, o cérebro em si é um órgão nobre, mas eu diria